Fala galera, Bonidano aqui. Galera, recentemente fiz uma análise de Fênix Negra, falando tudo que eu pensei ali, tanto de bom como de ruim. Mas desta vez é a hora de a gente fazer uma análise da franquia toda. Mas se você não assistiu Fênix Negra, vá lá, assista, porque vai rolar uns spoilers. Roda a vinheta. Antes da gente começar, é bom a gente deixar bem claro que essa franquia se iniciou em 2000. Que começou em X-Men Primeira Classe, que aqueles 3 primeiros filmes não tem nenhuma conexão. Bom, como eu queria acreditar nisso, porque seria até mais fácil de fazer a análise. Porém, Dias de um Futuro Esquecido é onde mostra que não, que há uma conexão sim, entre ali os 3 primeiros filmes, com os 4 últimos e até alguns filmes de outros personagens, como os do próprio Wolverine, que acabou rolando alguns flashbacks, e até mesmo do Deadpool, que infelizmente também a gente vai falar. Então, começa lá em 2000, quando lança-se o primeiro filme dos X-Men. Mas esta franquia foi boa, trouxe assim uma organização legal, sabe? Uma coisa que você possa falar assim, porra, eu gostei porque... foi demais. Não, galera, na minha opinião, hoje vai ser mais uma crítica negativa do que positiva, apesar dos X-Men ter trazido boas coisas, né? Bastante filmes ali bons, né? Depende do seu ponto de vista, mas hoje é uma crítica um pouco mais negativa, como essa linha temporária, ela destroçou a cada filme que se passou. E hoje eu vou trazer alguns motivos ali, como que a gente viu que essa franquia ela foi desalinhada, desastrosa, desleixada, sendo porque, principalmente em Fênix Negra, foi realmente onde matou a franquia toda. E a minha primeira conclusão é a própria personagem Jean Grey, que ela aparece nos 2 últimos filmes e aparece nos 3 primeiros lá da franquia. Só para lembrar que os 3 primeiros X-Men se passa numa linha temporal muito mais avançada. Então vamos analisar que eles fossem os 3 últimos, para quem aí está entendendo. Mas aonde foi que eles erraram na Jean Grey? A gente já sabe, a Jean Grey acabou sendo a vilã em Fênix Negra, tudo devido ali a um contato, algo cósmico. Mas do jeito que começou ali a ter a história contada entre ela e esse contato cósmico que acabou ali incorporando nela, já dá mostras que a franquia já deu totalmente errada, sendo porque lá em X-Men 3, o confronto final, é bem diferente. Tudo porque ela tem um contato com a Fênix lá dentro daquele lago, onde acontece o final de X-Men 2. Então, a gente já vê que o roteiro ali, a história é totalmente diferente. Há um atrito ali entre as 2 histórias contando com o mesmo personagem. E também temos que ressaltar que ela morre ali neste filme, nesse último filme da franquia. Ah, mas tudo bem, o que tem que ela morre? Simples, galera, porque em X-Men o confronto final, o 3º filme da franquia, ela também acaba morrendo, mas bem diferente, trazendo uma história onde não se encaixa com essa última. Então vamos lá, vamos raciocinar. Primeiro, ela tem uma morte diferente em Fênix Negra, ela tem uma morte diferente em X-Men o confronto final. Ela morre 2 vezes. A história ali da origem, onde ela tem esse contato com essa força grandiosa que ela obtém, também é contada em fatos diferentes, tanto em um como em outro. E claro, né, como ela acaba morrendo em Fênix Negra, onde praticamente passa ali um tempo bem mais para trás do que os 3 primeiros filmes da franquia, como é que ela foi aparecer lá na frente, sabe, ali de novo, ela foi ressuscitada? Outro personagem que a franquia também estraçalhou ele foi a Mística, sendo porque a Mística também apresentou alguns problemas durante essa franquia. Para quem assistiu os 3 primeiros filmes dos X-Men vai entender o que eu vou dizer agora. A Mística sempre foi uma vilã cruel e má, sempre do lado do Magneto,
sempre fazendo atitudes aonde ele queria e nunca ali se aliando aos X-Men. Muito pelo contrário, confrontando com eles. Alguns momentos, lógico, em alguns filmes ela acabou apresentando ali uma ajuda, mas por outros motivos. Mas ela sempre apresentou ser uma vilã má, nunca ali ajudando os X-Men de verdade. Ok, galera, então a gente sabe que a participação dela nos 3 primeiros filmes sempre foi ali do lado a lado do Magneto, sendo uma pessoa ali cruel e má e nunca se aliando aos X-Men, principalmente ao Charles Xavier. Ela praticamente, ela nem sequer nunca falou com Charles Xavier. A partir de X-Men Primeira Classe, a Mística apresenta um outro perfil, menos cruel, menos má, sendo porque ela apresenta ali estar sempre correndo lado a lado com os X-Men, com Charles Xavier. Em boa parte ela fica meio dividida, mas na maioria do tempo ela apresenta ser um membro dos X-Men. É um personagem que apresenta ali umas características, uma personalidade bem diferente do que os 3 primeiros filmes apresentados. Então, há uma diferença entre os 3 primeiros filmes e os 4 últimos do personagem, e isso acabou realmente mexendo muito com a franquia. Outra coisa que, para piorar, é que o personagem morre, a Mística morre em Fênix Negra, e como que ela aparece lá na frente, lá quando os X-Men já estão praticamente quase formados, como que ela é uma outra ressurreição em outro personagem? Um outro personagem que a franquia também acabou arrebentando ele foi o Noturno, sendo porque há uma dupla personalidade, eu diria que 2 Noturnos acabam aparecendo durante toda essa franquia, e principalmente a origem, como ele aparece, como ele se apresenta ao grupo dos X-Men. E ele aparece pela primeira vez em X-Men 2, através do cérebro, onde o Xavier acaba ali rastreando ele, e ele acaba se tornando mais um aliado ao grupo dos X-Men. Então ele foi apresentado ali muito lá na frente, quando os X-Men já estavam formados, com muita experiência já, há muito tempo ali com essa fama de mutantes. Mas em X-Men Apocalipse, quando se passa-se nos anos 80, ele aparece, ele surge ali, e a Mística é a que acaba ali pegando ele para levá-lo ao Xavier, ao professor. Sendo porque ele aparece de uma forma diferente, ele não é rastreado, ele não está fugindo de nada. Ele simplesmente aparece ali e se tornando mais uma vez um membro do grupo dos X-Men. Entenderam a lógica? Resumindo, ele surgiu nos anos 80, ele se tornou um membro dos X-Men, depois ele foi embora, houve uma amnésia em todo mundo e acabaram rastreando ele lá, quando tudo já estava formado, o grupo dos X-Men, até os vilões. No. E até o Deadpool não consegue escapar. Mas, pô, o que o Deadpool tem a ver com os X-Men? O Deadpool nunca foi ali apresentado, nunca apareceu nos filmes dos X-Men. Mas, nos seus 2 filmes solos, e Wolverine, lá de 2009, onde ele aparece confrontando no final ali com o Wolverine, traz um conflito também sobre o personagem. Para quem assistiu ali Wolverine, lá de 2009, o primeiro filme solo dele, o último vilão que ele tem que enfrentar é o Deadpool, que é aquele mutante feito ali dentro do laboratório do Stryker, um dos vilões dos X-Men e do Wolverine. Porém, ele é como se fosse um vilão onde não tem muita importância, uma mistura de vários mutantes, através de uma experiência, e acaba ali se tornando uma arma do Stryker. Nada mais, nada menos do que isso, e que acaba enfrentando o Wolverine no final do filme. Mas até aí tudo bem, ninguém conhecia o Deadpool, o filme do Deadpool não tinha sido apresentado, muitos anos depois lançaram o anti-herói. Mas com o surgimento do filme solo dele, e lógico, trouxe muito carisma, foi um filme que acabou mudando, assim, trazendo um ar a mais a essa franquia, e trazendo também muito humor, mas muito humor mesmo, sempre ali com momentos cômicos, um filme também sangrento, um personagem ali trazido como um grande personagem, aquilo que faltava na franquia dos X-Men. Mais momentos cômicos, um momento engraçado, sendo porque Deadpool não só ganhou o status de ser um fanfarrão, como também um anti-herói muito forte. Apesar dos 2 filmes
serem lançados do Deadpool, que aliás são muito bons, principalmente o primeiro, onde eu gosto mais, traz sim uma rachadura, sendo porque aquele vilão que a gente vê lá, enfrentando o Logan e Wolverine, quem é aquele cara? Se não é ele, é um outro Deadpool? Apesar de não ser uma coisa tão grave, tão séria, e o público ter encarnado, principalmente nas cenas pós-crédito de Deadpool 2, onde ele aparece lá tentando mudar certas coisas, não é uma coisa tão grave. E no filme Logan, pra quem aí sabe, aí o filme Logan também traz uma certa conexão com os X-Men, sendo porque ela traz o Professor Xavier, Caliban e entre outros. E muitas informações, muitas coisas não transmitidas para o público, muitas pontas soltas. Mas essa vai ser uma coisa bem rapidinha, sendo porque no começo do filme a gente vê que quando o Logan toma conta ali do Xavier, que está muito velho, desgastado, acaba rolando uma conversa que os mutantes não começam mais a aparecer, né, devido a algo que se põe ali na comida. E que os outros que ainda estavam ali acabaram indo embora. Só que o filme não traz ali uma informação concreta, uma informação certa, como eles acabaram desaparecendo. Porque em certos momentos do filme apresenta ser o próprio Professor Xavier, que durante sua falha mental ali, onde provoca um distúrbio em quase todos, ou todos, acabou matando ali os X-Men também, toda a raça de mutantes. Mas isso não fica muito nítido, essa informação não é dada ali para a gente ter uma certeza, sendo porque há uns certos detalhes que a gente pode também achar que foi o próprio Logan, que acabou ficando enlouquecido, e também não é dada essa informação concreta durante o filme Logan. E claro, dá muito a entender também que a maioria morreu por causa da idade, mas não se passaram-se tanto tempo assim, sendo porque o mais velho era o Professor Xavier, e se ele permanece ali idoso aos 90 anos, o restante não deve ter ficado muito velho. Resumindo, eles não deram uma informação certa do que aconteceu com o resto dos mutantes, praticamente a gente não sabe quase nada, não dá para ter nem uma ideia do que rolou para eles ter acabado com toda essa extinção. E isso é um problema, sendo porque os X-Men ali sempre foram tratados ali como grandes e poderosos. E no filme Logan, apesar de ser um filmaço, apresenta essa falha que eu diria que nem é culpa do próprio filme, né? Mas talvez se eles não tivessem nem comentado, solucionado algo ali, ficaria melhor. Bom, galera, aqui nós terminamos, mas a franquia dos X-Men, apesar de ela ser toda quebrada, desalinhada, trouxe muitos filmes bons, trouxe realmente muita coisa boa, não é uma porcaria, longe disso. Apesar do último ali ter sido um fiasco, eu diria que boa parte dos filmes ali foram bons, ótimos, exemplares. E outros realmente trouxeram algumas decepções, não só Fênix Negra, mas o confronto final, o próprio Apocalipse parece que em certos momentos também não trouxe grandiosas coisas. E pra gente terminar de vez, apesar dos Vingadores, que é uma comparação que eu faço, ter sido uma franquia onde seguiu ali uma organização exemplar, até os filmes da DC, se vamos pegar do Homem de Aço até agora, apesar dos últimos não ter agradado, também segue uma linha temporal boa, os X-Men ficaram devendo isso. E a gente aguarda agora os novos mutantes, que vão aparecer, estão adiando, nada de trailer, mas vamos torcer para que traga uma nova franquia, uma nova era mais organizada, mais alinhada. E a pergunta que não quer calar, essa franquia vai nos deixar com saudade? Sim, galera, porque ela ofereceu mais coisas boas, muitas coisas ali em vista do que foi negativo. Sim, foi desalinhada, foi desorganizada, trouxe um final onde praticamente ninguém imaginava, muito ali fora dos eixos, mas deu muito a oferecer, nos ofereceu grandes filmes, não só como os X-Men, mas também o Wolverine, que acabou fazendo ali bons filmes também. Então acabou, mesmo os finais ali terem sido ali desalinhados, nada a ver, deixou muita coisa boa sim. Bom, galera, por aqui nós terminamos. Dá o joinha aí, ó, compartilha, se inscreve no canal, vai ajudar bastante. E comentem para nós entrarmos em discussões amigáveis. Boni Dani termina por aqui.